De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Ion Andrade, que é coordenador de regionalização da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço. Ion, qual é a concepção que você tem, na linguagem popular, sobre regionalização da saúde? De que maneira isso pode melhorar a chegada da saúde às pessoas que precisam ser assistidas? Bom, regionalização, se a gente for falar de uma maneira muito objetiva, é a capacidade cada vez maior que nós gostaríamos que estivesse disponível para a população, para que elas possam ser atendidas o mais próximo possível do seu local de moradia, por isso a região, e de uma maneira muito integral, ou seja, que o cidadão venha a precisar se deslocar para um centro mais distante somente naquelas condições em que isso poderia ser justificável, seja quando o atendimento seja de alta complexidade ou de alguma coisa que não seja normal, que deva ser descentralizado, né? Por exemplo, se nós imaginarmos, seria uma solução interessante para evitar aquele problema da superlotação de um hospital Alfredo Gurgel, por exemplo, que é referência para tudo. Eu cortei meu dedo, eu vou para o Valfredo. Estou com um problema sério na garganta, eu vou para o Valfredo. Com a ambulância terapia, você traz um paciente que não pôde ser tratado no interior por determinado tipo de problema, você, às vezes, literalmente joga aquele paciente no Valfredo. Então, com a regionalização, você acaba conseguindo resolver essas situações? Exatamente. Há sempre casos que vão, obviamente, ter que ser transferidos para os grandes centros, né? Vamos pensar na alta complexidade, nas cirurgias cardiovasculares, na neurocirurgia. Esses casos, independente do grau de regionalização, em qualquer país, eles sempre exigem que a pessoa tenha que se deslocar, às vezes, para um município um pouco mais distante, que é onde aquele serviço pode ser organizado. Mas as coisas cotidianas devem ser o quanto mais possível tratadas regionalmente. E isso é um grande desafio, porque não é uma tarefa simples, é complexo, exige um protagonismo regional, que é o que a gente está tentando estimular e fortalecer, porque o que muitas vezes tem ocorrido é que a centralização do planejamento, ela dificulta a tomada de decisão e o esforço coordenado na região para que certo problema seja resolvido. Ou seja, na verdade, às vezes há uma tendência de que a Secretaria Estadual de Saúde ela venha a ser demandada quando muitas vezes as condições regionais para que determinado serviço possa funcionar pré-existem e podem ser mobilizados para isso. E, por exemplo, a gente sabe que muitos municípios recebem os recursos, mas não tratam pacientes para determinadas finalidades específicas. Por exemplo, eu tenho recurso para contratar médicos para resolver determinado tipo de problema, seja clínico geral, ou um cardiologista, ou um pediatra. O município tem aquele recurso, mas não, digamos assim, não contrata o profissional daquela área e manda o cidadão, o paciente que está precisando daquele atendimento para um município vizinho ou manda para Natal. Mas, infelizmente, eu acho que estou quase rouco de tanto falar sobre isso. Eu não entendo por que não se implanta de uma vez por todas o cartão do SUS, para que, tudo bem, eu posso atender um paciente do município vizinho, Natal pode receber, o Valfredo pode receber um paciente que podia ser atendido no município, mas você receber por aquele atendimento. Só que, na prática, isso não acontece. Nós estamos, na verdade, num processo em que tentamos construir isso. Estamos tentando construir isso já com alguns bons resultados, né? Eu diria que, por exemplo, a maternidade do Hospital Ana Bezerra, em Santa Cruz, ela foi objeto de uma parceria entre a UFRN, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz e a Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com os municípios da região que fazem uso daquela maternidade, no sentido de dotar o município polo, que é Santa Cruz, de condições financeiras de fazer frente ao pagamento de plantões que estavam faltando no Hospital Ana Bezerra, que, no entanto, é da universidade.
Então, esse arranjo dos repasses para fazer funcionar a maternidade ali funcionou muito bem. Isso que é feito em Santa Cruz pode ser implantado ou já está funcionando em outras cidades polo de algumas regiões do Rio Grande do Norte? Sim, então é exatamente isso, que esse é um dos elementos que está incluído dentro dessa lógica da regionalização, que, como eu disse, é mais complexa, mas é um dos elementos. Então, por exemplo, em São Paulo do Potengi, num arranjo regional, nós também tivemos aprovado por unanimidade dos municípios o repasse dos recursos dos municípios satélites de São Paulo do Potengi para o município sede, que é São Paulo do Potengi, o município polo, para que o município possa ter condições de contratar a porta de urgência, o que deve vir a acontecer daqui a mais 1 ou 2 meses, assim como a Secretaria também destinou novos leitos de urgência para esse hospital, também para fortalecer o município polo. Então, essa lógica, ela é verdadeira, mas isso decorre muito menos de má vontade, não é por má vontade que isso ocorre. É porque nós, no Pacto Federativo Brasileiro, nós não temos a região não existe. De forma que existem os municípios que cuidam, cada um deles, dos seus próprios problemas de saúde, não são poucos, portanto, as secretarias municipais de saúde estão sobrecarregadas com o seu próprio trabalho. Existe o ente estadual que deve coordenar isso, mas entre um e outro não existe a figura da região. De forma que, muitas vezes, as questões regionais elas não encontram um fórum executivo mais organizado para tomar de decisões. É isso um pouco que a gente está tentando fortalecer para que essas iniciativas possam acontecer de maneira mais rotineira. Então, a gente está fortalecendo o papel das regionais de saúde, que estavam em declínio, do mesmo jeito que a gente tem tido uma relação muito parceira, muito presente com as CIR regionais, que são as instâncias do SUS regionais, no sentido de misturar raízes com as regionais de saúde da Secretaria e formar grupos de trabalho que possam ser responsáveis pela regionalização. E com relação à iniciativa dos consórcios intermunicipais, consórcios entre algumas prefeituras de determinadas regiões, o que é um consórcio e como é que ele funciona? Você acredita que é viável para o Rio Grande do Norte? Sim, é viável e necessário. E acho que a gente precisa de um acúmulo de experiência, de confiança recíproca, né? De parceria real, que eu acho que é o que a gente está construindo. Passamos agora por um momento de discussão intensa nas regiões, onde foi elaborada uma agenda estratégica, através de termos de intenção, e essa agenda estratégica se tornou um objeto que é do interesse de todos os municípios. Criamos um consenso interfederativo. Então, na medida em que a gente tem essas coisas andando, a gente vai sedimentando um pouco a cultura do consórcio. Então, o consórcio é algo que pode fazer, inclusive, tem o poder, o potencial de fazer mais até do que o que nós estamos fazendo agora, portanto, ele tem que ser buscado, porque para além dos recursos do próprio SUS, que podem ser repassados de um município para o outro, como a gente conversou agora, os consórcios permitem os repasses de orçamento geral do próprio município, que respondem por outra legislação e são um pouco mais difíceis de poder ser transferidos de um município para o outro. É mais difícil que o município possa fazer uma despesa para um hospital que não está situado no seu próprio território. Portanto, ele é mais exigente, mais árduo trabalhar com o orçamento geral do município, mas o consórcio permite isso. Teremos o cumprimento de uma das promessas do governador Robson Faria, que é a construção do Hospital de Trauma? Então, para não especificar a questão do trauma, a ideia hoje que a Secretaria está trabalhando, que inclui portanto, ela está contemplada dentro dessa ideia, mas aqui o doutor Lagreca tem enxergado como proposta inclusiva, que inclui inclusive essa proposta, é a do Hospital da Alta Complexidade. Né? Ali estaria incluído a questão do trauma. Ali está incluída a questão do trauma e ele responde a uma outra demanda da própria regionalização, que é resolver o problema desses casos complexos que inevitavelmente têm que vir para os grandes centros. Muito obrigado pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Ficamos por aqui com o nosso programa, mas você continua ligado na Band Natal com o Nordeste Urgente e Luiz Almi. Um grande abraço e até amanhã.
Tarde Cidadão. Oferecimento